Ansiedade não me acrescenta. Quem já foi ansioso ou quem é ansioso? Será que existe a possibilidade de alguém fazer essa afirmação, dizer que não tem ansiedade de forma nenhuma? Acredito que não. Todas as pessoas têm, ou a grande maioria das pessoas tem, no mínimo, pouca ansiedade. É algo que está dentro do ser humano, faz parte da nossa vida, vamos dizer, da nossa maneira difícil de viver, porque não era para fazer parte, mas é realidade, né? Depois que nós saímos do plano de Deus, nós começamos a viver de forma diferente do propósito pelo qual nós fomos criados. E a ansiedade faz parte desse pacote que veio, nesse viver diferente, esse viver que não está de acordo com o seu plano original e nos leva cada vez mais a uma vida de maneira que não venhamos a estar satisfeitos. E a ansiedade é um dos problemas que nós herdamos na nossa natureza. Herdamos a questão da ansiedade. Então, alguns vão ser mais ansiosos, outros menos. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre isso. Ansiedade não acrescenta. O que significa a palavra ansiedade? A palavra ansiedade significa perturbação do espírito causada pela incerteza. E nesse momento de pandemia, é um dos momentos mais incertos que a humanidade já passou. E isso gera um nível de ansiedade muito grande. O que será que vai acontecer comigo amanhã? Será que amanhã eu vou estar saudável? Será que amanhã eu vou ter meu emprego? Será que amanhã eu vou conseguir concluir os meus estudos com êxito? Enfim, são várias as incertezas que, se nós não tivermos cuidado, vai gerar em nós um nível de ansiedade fora do normal, a ponto de nos dar perturbação do espírito, a ponto de nos causar mal, a ponto de nos paralisar até. Um dos outros significados da palavra ansiedade significa desejo veemente e impaciente, né? A ansiedade, ela gera impaciência, ou a impaciência é o resultado de uma extrema ansiedade. Tati Bernardi disse o seguinte: você sabe que chegou ao cúmulo da ansiedade quando fica ansiosa até para a ansiedade passar. Que situação difícil, né? Que situação complicada, em que a pessoa fica ansiosa. Mas, meu Deus, será que essa ansiedade não vai passar? E fica ansiosa até para a ansiedade passar. É um nível bem complexo, um nível bem complicado, né? Sêneca falou o seguinte: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Mas não é isso que a ansiedade faz? Às vezes você pode até não estar numa situação difícil, não estar numa situação complicada, mas pela sua ansiedade você começa a pensar no futuro, você leva o seu pensamento para o futuro de forma a acreditar que aquele seu plano, que aquele seu objetivo, que aquele seu pensamento vai dar errado, e vai dar tão errado que você vai sofrer. Então você antecipa a desgraça. Isso de forma nenhuma é saudável. Caio Fernando de Abreu disse o seguinte: mas sem ansiedade, o tempo que temos, se estamos atentos, será sempre exato. No outro extremo está a outra situação do ansioso, que diz o seguinte: quem falou sobre isso foi Adriana Falcão. Ansiedade é quando sempre faltam alguns minutos ou muitos minutos para o que quer que seja. Há uma diferença aqui do pensamento dos dois. São dois tipos de ansiedade. Enquanto o primeiro ele fala que não tem tempo para nada, o outro ele acha que o tempo que está lá na frente precisa voltar
precisa vir para que ele esteja satisfeito. Ou seja, no primeiro momento, ele tem algo para fazer. Um exemplo, daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, e ele já acredita, e ele já se preocupa, ele já acelera as suas atividades, porque tem de fazer hoje, porque para não correr o risco de dar tempo. Tudo que vai fazer, ele se apressa demais, achando que aquilo não vai dar tempo. Mas aí esse escritor ele fala que seguinte, que se ele fica atento, dá tempo para fazer. Todo tempo é o tempo exato. Já no outro caso, vamos fazer um exemplo. A pessoa vai casar, né? Daqui a 1 ano, já está tudo programado, já está tudo dentro do planejado, e essa pessoa vai casar, mas só daqui a 1 ano, né? Ou fazer qualquer uma outra coisa. Ela quer trazer esse tempo para hoje. Ela quer antecipar essa data, como se fosse possível, né? Quem nunca ouviu falar, tomara que amanhã já chegue, mas não tem como fazer isso, né? Então esse é outro nível de ansiedade. E um dos maiores pregadores e pensadores cristãos, ele falou o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e sua vontade para nós. Quem falou isso foi Billy Graham, né? Billy Graham, ele vê a ansiedade como a nossa falta de dependência de Deus, o nosso estado de espírito em que nós acreditamos que somos capazes por nossas próprias forças, por nossa inteligência, por nossa sabedoria, por nossos conhecimentos, e acabamos confiando nisso, e de uma certa forma, quando não dá certo, ou por vermos a possibilidade de dar errado, gera-nos uma ansiedade. Mas depois nós iremos falar de um outro ser, né, de uma outra pessoa muito mais importante do que Billy Graham ainda, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado era uma das medidas antigas, né? Mas aqui o Jesus está querendo dizer o seguinte: a preocupação, a ansiedade, esse desejo, essa vontade de resolver as coisas antes do tempo, né, não vai fazer diferença em nada na nossa vida, não vai acrescentar nada. Isso foi o próprio Jesus que disse, né? Tem pessoas que estão vivendo hoje, tem algum problema para resolver daqui a 2 semanas, 3 semanas, mas eles ficam gastando energia, né, e sendo paralisado hoje, né, pensando que pode fazer alguma coisa, ou estão pensando resolver, né, pensando em resolver algum problema que acontece numa área totalmente fora de onde ele está. Ou seja, ele está morando num lugar e o problema que ele tem de resolver é numa distância tão longe que não tem como ele interferir em nada, às vezes nem com uma comunicação. Então não tem porquê, não há motivo para a gente estar preocupado querendo resolver algo que a gente não pode resolver, né? É isso que Jesus nos ensina dentre os vários outros ensinamentos, né? Ansiedade não acrescenta. Eu gostaria muito de fazer vocês entender que tudo na nossa vida é muito bom a gente trabalhar com a questão da prevenção. Eu acredito muito nessa questão que diz que melhor prevenir do que remediar. E a ansiedade também é assim. É melhor nós aprendermos a viver hoje com esperança, a viver hoje sem essa preocupação exagerada no futuro. E nós não podemos pensar no futuro? Pensamos sim, podemos sim,
para planejar. Uma coisa é nós planejarmos o nosso futuro, outra coisa é nós nos preocuparmos, né? A própria palavra já diz, né? Preocupar significa ocupar-se antes. Então vamos trabalhar na questão da prevenção, aprender a viver o hoje com esperança. Assim não seremos paralisados, né, nesse pensamento que tanto angustia as pessoas. Mas se a ansiedade nos dominou, se a ansiedade nos pegou de surpresa, se eu já estou ansioso até no nível exagerado, essa prevenção não serviu ainda, não surtiu efeito ainda. Eu posso aprender ainda, mas não surtiu efeito ainda. Então eu tenho de aplicar agora o remédio para que essa ansiedade ou desapareça, que é muito difícil, assim, é melhor, ela tem mais resultado na prevenção, mas eu posso trabalhar de uma certa forma que ela diminua. E vou lhe dar aqui 5 dicas para que a ansiedade diminua, fique no nível considerável, controlado, né? Primeira dica, orar. Orar, sim, orar. Os neurocientistas já estão afirmando que existe uma ligação muito grande entre a oração e o efeito que ela causa no cérebro ou nos nossos cérebros. Isso já está atestado cientificamente, que quando nós falamos com Deus, acontecem processos cerebrais que nos deixam mais calmos, que nos deixam mais confiantes, que nos deixam com menos medo. E se você não tem condição, você está no nível de depressão ou no nível de ansiedade tão grande que você não tem a coragem, a disposição para falar com Deus, para orar, então você coloca música para você ouvir. Ouve músicas, mas boas músicas, porque tem músicas que vai deixar você mais triste, mais ansioso ainda. Lembro-me agora de um governo em um determinado país que fez uma lei um pouco inusitada. Ele determinou que durante um mês o povo do seu país não poderia ouvir música triste de forma nenhuma. Era uma receita da felicidade, se eu não me engano foi na Tailândia, uma receita da felicidade. Durante um mês, todas as pessoas do seu país não poderiam ouvir música triste, música que deixasse a pessoa com pensamentos negativos de forma nenhuma. Isso funciona bem quando você já diz, né, que já existe o ditado que diz: quem canta seus males espanta. Quem canta seus males espanta. Então, faz efeito, dá resultado. Experimente isso. Uma outra dica que eu quero conversar com vocês é sobre: converse com alguém que você gosta, com alguém que você se identifica. Você nem precisa, às vezes, conversar sobre o seu problema. Conversa algum outro assunto, mas conversa, que isso vai gerar uma certa tranquilidade também. E a quarta dica que eu quero colocar para vocês é: faça algo que você gosta. É o famoso hobby, né? Eu, em alguns momentos da minha vida que eu tive uma crise, um pouco de ansiedade, quando eu percebia isso, eu pegava o meu violão e começava a tocar e funcionava bem e dava certo. É outra dica também muito importante que nós vamos finalizar: faça exercício, né? É uma outra dica que é científica. Pesquisadores, cientistas descobriram que quando nós nos movimentamos, nós geramos, é criado em nós, é produzido em nós o chamado hormônio da felicidade, né? Então isso também é algo que, se você fizer, vai com certeza fazer uma grande diferença para que você diminua a sua ansiedade. Não é assim que acontece. A maioria das vezes as pessoas estão ansiosas, elas ficam paradas, e isso não vai melhorar em nada. Vão para a cama, ficam muito mais só pensando, aumentando cada vez mais a ansiedade. Isso não vai
fazer diferença nenhuma, vai cada vez mais complicar o seu nível de ansiedade. Então entenda uma coisa, viva o hoje com esperança.